tem que haver uma fiscalização muito, muito maior, tem que haver muito mais sanção, evidentemente, porque as pessoas continuam a fazer o abandono e passam completamente impunes e, portanto, vão voltar a fazê-lo. Olá, Sofia, bem-vinda ao podcast Verde Sem Fronteiras. Antes de mais, muito obrigada pela tua presença aqui, mas também por este trabalho que tens feito. Hás de me dizer agora há quantos anos na Animais de Rua, nós já nos conhecemos há pelo menos quase uma década. É verdade. E, portanto, são muitos animais esterilizados, mas gostaríamos de saber um pouco do teu percurso, como é que da biologia, da ciência, entraste no mundo do ativismo e, em particular, da Animais de Rua. Olha, Inês, obrigada antes de mais pelo convite, é um privilégio estar aqui, estamos muito felizes. Em relação ao meu percurso, cresceu a par e passo com Animais de Rua, estou na Animais de Rua desde o início, e enquanto ativista foi uma coisa muito natural. Eu cresci no campo com avós que tinham uma consciência rara para a altura e que me foram educando de uma forma muito correta, com muito respeito pela causa animal, não só, pela causa humanitária também. Eu creio que isso foram os valores que me levaram a poder ajudar ainda hoje em dia. Em relação ao ativismo e aliar à minha profissão, eu estudei conservação da biodiversidade e evidentemente que trabalhar com conservação da biodiversidade implica conservação de espécies, e os gatos errantes, os gatos domésticos que se tornam mais ou menos asilvestrados, implicam de alguma forma com a biodiversidade local. E então, enquanto investigadora da Universidade de Lusófona, nós tentamos perceber qual é o impacto destes animais na comunidade e tentar perceber também para a comunidade qual é o impacto da presença destes animais no seu dia-a-dia. No caso em concreto, Animais de Rua, vocês têm um papel muito particular, porque só muito mais recentemente é que a legislação veio traduzir para a letra da lei estes programas de capturar, esterilizar e devolver, o SED, o chamado SED, com a proibição dos abates em Portugal, mas a vossa missão acaba por ser um pouco mais do que capturar os animais das colónias, esterilizá-los e devolvê-los, porque também envolvem as comunidades. Tanto assim é que já ajudaram mais de 56 mil animais, são muitos animais, muitas famílias e cuidadoras que estão aqui envolvidas. Queres-nos falar também um pouco deste projeto, como é que ele surgiu? Porque ele surgiu mesmo antes da legislação existir. Sim. E sei que tiveram também muita formação nesta área. Sim. Queres-nos dar a conhecer, levantar aqui um bocadinho o véu daquilo que vocês fazem no terreno? Claro. Animais de Rua não inventou a roda, não é? O programa SED já existia há muito tempo e nós tivemos a felicidade de ser acompanhados por muitas organizações internacionais, nomeadamente o International Cat Care, com quem continuamos a colaborar, com a Dogs Trust, com todas as organizações que são referência de bem-estar animal em termos internacionais. Aquilo que nós fizemos foi adaptar à nossa realidade e, como disseste muito bem, o programa SED é um programa comunitário. Muito antes de chegares aos animais, aos gatos, tens que envolver a comunidade e fazê-la perceber que é essencial a colaboração não só das pessoas que os alimentam, mas das autarquias, de todos os locais, para que o programa tenha sucesso. Esterilizar é super importante, sensibilizar e educar é ainda mais importante para que nós consigamos ser bem-sucedidos depois na aplicação do programa SED. Há aqui uma questão essencial, porque muitas das vezes ouvimos, ou as pessoas não têm a noção do impacto que a proibição do abate teve em Portugal. Nós, antes de termos esta legislação, em 2016, e que depois veio a ser regulamentada, tínhamos de facto cerca de 200 mil animais a darem entrada todos os anos nos canis e a serem abatidos. Sabemos que também uma grande parte destes animais eram precisamente gatos asilvestrados que viviam nas ruas, e portanto o capturar, esterilizar e devolver acaba por ser muito mais do que apenas essa operação. No fundo, estamos aqui a falar de uma política mais humanitária, que se mostra como uma alternativa ao abate, e quando até vimos países como a Turquia retrocederem, permitindo agora esta chacina que está a acontecer, este massacre em relação aos animais de rua, como é que vocês de facto olham para este salto que Portugal deu e que agora é fundamental que se garanta que não temos retrocessos, porque sabemos que infelizmente não temos neste momento um governo tão sensível à questão da proteção e do bem-estar animal, que já estão aqui a fazer estragos naquilo que é retroceder competências, por exemplo, para a DGAV, e portanto, qual foi o impacto que vocês sentiram que de facto esta política mais humanitária teve do ponto de vista do bem-estar animal e até da estabilização das colónias? Sim, e como disseste, é a única forma eficaz e ética de controlar estas populações de gatos errantes. Estes gatos não têm potencial de adoção e nós temos animais em casa, temos gatos domésticos que por alguma razão, em muitas circunstâncias, não no nosso caso, mas vão parar à rua e acabam por adquirir, portanto retrocedem no processo de domesticação e acabam por adquirir estas características asilvestradas.
não tendo capacidade de adoção e sendo recolhidos num centro de recolha oficial, não só estão a usar uma vaga que pode ser utilizada para um animal que tem capacidade de ser adotado, portanto, temporariamente estar ali no processo de adoção, como vão ficar enclausurados e vão acabar por definhar e morrer. Não têm essa capacidade, não é, de adaptação. Nós temos soluções diferentes para animais com características, o ambiente em si é um ambiente muito estressante para estes animais de substância, portanto que as pessoas também tenham essa consciencialização. Exatamente. É tão duro colocar um animal silvestre numa jaula como abandonarmos um animal doméstico na rua. Eu creio que esta adaptação, e podemos implementar o programa SED como medida eficaz para controlar estas populações, foi extremamente importante. Temos muito menos animais asilvestrados nos canis municipais, continuamos a ter um número horrível de animais a serem abandonados, mas efetivamente essa política foi, esta adaptação à nossa realidade muito importante e tal como disseste, estamos com muito medo de que haja este retrocesso. Estes últimos anos, eu creio que a maior parte das pessoas não se apercebe dos grandes passos que foram dados, que parecem muito poucos, mas num curto espaço de tempo aconteceu tanta coisa, é uma evolução tão positiva que a competência ser alterada para nós é uma preocupação muito grande. Temos estado a trabalhar ao longo deste tempo com o ICNF, com os partidos políticos e as políticas... Com as autarquias também, não é? Vocês trabalham a nível não só do território nacional, mas também nas zonas autónomas, não é? Sim, e principalmente nas regiões autónomas com um governo autónomo diferente, tem sido conquistas muito, parece-nos muito pequeninos, mas são passos fundamentais para que haja um resultado tão positivo até à data. Eu também estou com muito medo e creio que se houver efetivamente esta alteração, vamos ter que trabalhar de uma forma muito mais ativa e a possibilidade da FEDER também ter aqui uma posição muito importante nesta alteração. Também já vou falar um pouco nesse novo projeto, que é mais recente, mas queria também, antes disso, que para quem nos acompanha, seja a ouvir, seja a ver aqui o podcast, porque eu, como cuidadora também de uma colónia, sei o sinal universal de uma colónia que está esterilizada, mas aqui, para quem nos ouve e quem possa não estar tão desperto para esta questão das colónias de rua, como é que as pessoas podem identificar se um gato está ou não esterilizado na rua, ou se pertence ou não a uma colónia? Então, o animal é feito um pequeno corte na ponta da orelha esquerda, é o sinal internacional de animal esterilizado, não é uma mutilação. Nós temos muitas vezes esta conversa com as cuidadoras, é feita sobre anestesia, é completamente indolor, cauterizado, o animal vai recuperadíssimo para a rua, mas é a única forma de nós conseguirmos identificar efetivamente que aquele animal já foi intervencionado. Facilita muito porque não tens que recapturar aquele animal, sujeitá-lo ao stress, não só da captura, da deslocação, da anestesia. Muitas vezes o pelo já cresceu na zona onde é intervencionado, tens que abrir novamente o animal. Portanto, basta um cortezinho muito pequenino na ponta da orelha esquerda para tu saberes que aquele animal está esterilizado, faz a monitorização do mesmo e está despachado. E até mesmo que não está abandonado, porque de facto os animais depois... E nós compreendemos que, no fundo, acaba por haver aqui uma preocupação em manter o animal inteiro por parte das cuidadoras que ainda não têm essa prática, mas de facto, e eu própria já passei por essa experiência de ver colónias, no local onde tenho, neste caso a colónia que está sob a minha responsabilidade, ali perto há uma outra colónia que não tem essa prática de ter o corte de orelha, e de facto é muito complicada a identificação, sabemos se um animal está perdido, se está abandonado, se está ou não esterilizado. E, portanto, para quem na rua possa ver animais em pontos de alimentação com a orelha cortada, um cortezinho pequeno na orelha, já sabem, pertencem aqui às colónias e vão ter certamente um responsável. Mas queríamos também, então, de alguma maneira, falaste na questão dos impactos já das comunidades, antigamente havia muito aquele preconceito das colónias de rua pelos miados, pela questão das lutas, até mesmo do cheiro, por causa muitas vezes da marcação de território. Vocês ao longo destes anos têm notado que a convivência nos locais onde as colónias estão esterilizadas tornou-se mais pacífica, mais harmoniosa. Muito mais pacífica. Todas essas questões que estavas a referir deixam de existir numa colónia esterilizada. Os gatos ficam muito mais sedentários, deixam-se ver menos, portanto estão muito menos presentes na comunidade, não existem barulhos associados aos cios, não é? A época reprodutora é um horror, não existe tanta marcação de território, os animais estão mais saudáveis, diminuis muito aquele fator pena-tristeza, tens muito menos ninhadas a nascer na rua, portanto, são todas as vantagens associadas a teres uma colónia à porta. Eu também não gostava de ter uma colónia à porta de casa que tivesse este descontrolo todo, e portanto na aldeia onde eu vivo, todos os animais estão esterilizados e os meus vizinhos, que já têm outra idade, acabaram por eles próprios ter uma noção de que alimentar bem uma colónia, não ter roedores indesejados na zona,
menos barulhos, menos marcação de território, é uma coexistência super pacífica entre a comunidade e os animais. Para quem nos está a acompanhar e se tiverem também colónias à porta de casa, eu recordo, e nós vamos passar aqui a nota de rodapé, o vosso site www.animaisderrua.pt, se não estou a dizer .org, peço desculpa, e portanto, e podem espreitar para contactar-vos e até ver de que forma é que podem também sinalizar junto às autarquias, se tiverem também depois alguma dúvida. Claro. E deixo aqui uma curiosidade, é porque nós neste momento temos também uma colónia dos gatos parlamentares na Assembleia da República e estamos neste momento com uma iniciativa para registar oficialmente os gatos parlamentares em nome da Assembleia da República. Que maravilha! Porque não nos faz sentido, eles estão registados em nome do município, mas na verdade eles pertencem à Assembleia da República e é uma iniciativa que já demos entrada. O Tobias é o embaixador desta colónia, podem seguir também o Tobias nas redes sociais, Tobias o gato parlamentar, vão espreitar às redes sociais, que não só estão todos esterilizados, como lá está, diminui a presença, por exemplo, de roedores, até mesmo para os funcionários ajuda com stress no dia-a-dia. Nós trabalhamos muitas horas na Assembleia da República e às vezes o Tobias é o primeiro a receber-nos e o último a despedir-se de nós quando estamos tantas horas na Assembleia da República, e de facto são uma presença também do ponto de vista social muito importante. Completamente. Mas vamos novamente aqui ao vosso trabalho e vocês promovem, por um lado, também esta parte, lá está, da esterilização, mas depois também fazem o acompanhamento, e isto liga-me também ao outro projeto que vocês têm, porque vocês também têm animais, por exemplo, que são animais para adoção e que encaminham quando assim o sinalizam, famílias carenciadas que também vos contactam, e agora tem esse novo projeto também, o FEDRA, que é uma confederação, neste caso, de várias associações. Quer-nos falar também um bocadinho dessa perspectiva, do que é que vos motivou a fundar aqui a FEDRA? Deixa-me só ir um bocadinho atrás. Falaste de ter essa presença de animais no ambiente de trabalho. Nós na Universidade de Lusófona estamos a implementar um projeto que é tornar o campus pet friendly, precisamente porque existem muitos estudos associados à presença, aos benefícios da presença dos animais de companhia no ambiente de trabalho. No nosso caso, cães, não é? Porque são muito mais fáceis, não só de transportar, como ter no ambiente de trabalho, e começámos a perceber que mesmo dentro do mesmo gabinete as pessoas têm uma maior interação, diminuis muito o tempo que estás na rede social enquanto estás a levar o teu animal à rua, e a dinâmica e a produtividade é bastante diferente. Eu acho que é um projeto que nós podemos aumentar para outras empresas, para outras universidades, e que tem tido resultados muito positivos. Até aqui, permite-me só os parênteses, até aqui com a questão do animal comunitário. Exatamente. Tem sido também uma luta muito antiga das associações, e à qual também já demos voz apresentando uma iniciativa para o reconhecimento desta figura do animal comunitário, precisamente para que, à semelhança do que já temos em quartéis de bombeiros, em escolas, ou até mesmo a Nina, a cadela bombeira neste caso, ou o canil do Simãozinho, podermos de facto, e até há um contrato numa junta de freguesia com um cão, é portanto verdade. Há aqui responsabilidades efetivamente para a vida que já são reconhecidas, mas queremos que a lei permita o registro também dos animais, no caso da pessoa coletiva e não apenas em nome de pessoa singular. Faço também aqui um outro parênteses, que é para quem nos está a acompanhar, os gatos neste momento é obrigatório terem identificação eletrónica, não se esqueçam disso, pessoal, porque quem está aí desse lado, muitas das vezes a diferença lá está. Da mesma maneira que o animal errante, neste caso um animal de rua, está identificado eletronicamente e registado em nome dos municípios, assim o determina a lei, e não tem que ser em nome das cuidadoras, portanto as autarquias que tenham um bocadinho de juízo e de responsabilidade nesta matéria, porque é da sua competência a gestão dos animais errantes, e aproveitamos aqui para puxar um bocadinho as orelhas às autarquias que insistem neste tema, como os animais de companhia que temos nas nossas casas, em particular os gatos, têm que estar também microchipados. Isto tem muitas vantagens, desde logo se algum dos gatos fugir, permite que facilmente seja identificado por quem o possa recolher, e isto já tem permitido até reunir animais que se perderam e que andaram milhares de quilómetros. Ainda hoje a Pete falava num caso desses, um animal nos Estados Unidos que teve mais de 1000 quilómetros de distância dos seus detentores, e precisamente porque tinha o microchip foi identificado e devolvido ao detentor. Portanto, fica também aqui esta nota para que possam também, lá está, colocar o microchip nos vossos gatos. Deixa só dizer, mas vamos voltar aqui. Desculpa interromper, mas é muito pertinente, porque a questão do microchip e os municípios, como disseste muito bem, estão sempre a tentar fugir à responsabilidade e a colocar os microchips em nome dos cuidadores, mas mesmo para nós, enquanto investigadores, é muito importante termos este registro de microchip. Nós conseguimos ter um número atual, pelo menos, não é, atualizado, do número de animais errantes que existem naquele município, até para ajudar na implementação de uma estratégia e nos censos que causou um alarido imenso este número imenso de animais errantes, quando na verdade não havia uma comparação. Eu fiquei bastante surpresa quando sai este número e que as pessoas estão super chocadas com o número que nós conhecemos e que não é sequer
real, porque existem muito mais animais do que aqueles que estão no censo, mas muitos destes animais são para permanecer em situação de errância. Muitos destes animais são animais de programa SED, portanto não reflete o número de animais abandonados em Portugal. Existem muitos animais abandonados, efetivamente. Este número de animais em situação de errância, muitos deles, uma parte significativa deles, são para continuar em situação de errância, porque são os tais asilvestrados. O registro do microchip ajuda-nos, por exemplo, nessa circunstância, a conseguir ajudar os municípios a ter dimensão do problema. Quantos animais é que existem no meu município? Como é que eu posso implementar uma estratégia eficiente para controle e monitorização dos mesmos? Que é uma coisa que está em falta, a estratégia nacional articulada depois com as estratégias municipais. Exatamente. E o censo atualizado, porque neste caso estamos a falar de perto de 1 milhão de animais em situação de errância ou abandonados, como diz o censo, mas ainda há pouco falávamos nos 200 mil animais que eram abatidos ao ano, e, portanto, em 5 anos tínhamos 1 milhão de animais abatidos. E, claro, portanto, e se o abate tivesse resolvido, não estávamos aqui hoje a falar de SED, não nem, é? nem resolvia, e mais, não era uma forma ética de fazermos. O bem-estar animal é hoje um valor incontornável, claro, e não faz sentido estarmos a matar animais saudáveis. E estás a aumentar o problema, que é o efeito vácuo, não é? Portanto, quando tu retiras uma colónia, e imensos municípios que fizeram isso no início e que agora perceberam-se que não resulta efetivamente. Portanto, retirares uma colónia, deixas um espaço vazio para que uma nova colónia se instale. As pessoas que alimentam animais não vão deixar de alimentar. Nunca. Vão alimentar de madrugada, vão alimentar à noite. Portanto, vão estar a alimentar, tens um nicho disponível para que rapidamente uma colónia esteja implementada. Portanto, não só o abate não funciona porque não reduz o número de animais, como vai estar a alimentar uma política que não é eficaz, que não é ética, como estavas a dizer, que não faz sentido algum. E tu, como bióloga, tens até essa experiência, e de facto é muito importante reforçarmos esta ideia, porque quando às vezes ouvimos falar, e sabemos que tem sido muito aqui por trás da cortina que se tem ouvido falar, sobretudo agora com este novo governo, a questão de retrocedermos aos abates no nosso país, mas de facto há esse efeito de vácuo que na natureza acontece igualmente, e tu, como bióloga, tens essa experiência e esse conhecimento em que, se então agarrarmos e retirarmos uma colónia que está saudável, porque está esterilizada, está alimentada e, portanto, está perfeitamente controlada, e a abatermos, o efeito sai precisamente o contrário, que é voltar a ter animais, e neste caso já não saudáveis. Não? Completamente, até porque a esterilização ajuda imenso na diminuição da carga parasitária, e muitos dos municípios referem sempre a questão da saúde pública. Efetivamente, ao controlarmos uma colónia, estamos a ter em consideração essa questão, porque se esterilizarmos, diminuímos imenso a carga parasitária. O nosso sistema imunitário reforçado, pós a esterilização, é como nós, não é? Portanto, se tivermos um sistema imunitário bastante saudável, temos uma carga parasitária menor. Nos gatos é exatamente a mesma coisa, em todos os organismos é exatamente a mesma coisa. Portanto, esterilizar é uma forma de estarmos preocupados também com a saúde pública. No nosso grupo de investigação nós também estamos a estudar, a fazer um estudo de epidemiologia dos gatos errantes em Portugal, e até à data efetivamente existem zoonoses que estão presentes, mas nós precisamos de as conhecer para saber como lidar com elas e como acabar com as mesmas, não é? Portanto, todo o trabalho que é feito à volta do programa SED é muito importante, porque é multidisciplinar e é transversal. Portanto, não podemos voltar atrás de todos. E vocês depois nesse vosso trabalho também, ou seja, também dão formação às autarquias, nomeadamente na questão da captura e do maneio dos animais, porque trabalhar com um animal que é asilvestrado não é a mesma coisa que um animal dócil, domesticado, habituado à presença humana. Queres partilhar para quem nos acompanha como é que se procede, ou seja, os cuidados que têm que ter em particular e um pouco dessa experiência da formação? A formação é essencial, nós estamos constantemente a aprender, e mesmo apesar de estarmos a fazer SED há 15 anos, ou 16 anos, isto vai fazer 16 anos, todos os dias aprendemos. Os gatos são todos diferentes, as colónias são todas diferentes, as realidades dos municípios são todas diferentes. Para nós é muito importante que os municípios percebam que munir de ferramentas os seus tratadores, apanhadores, portanto, quem está diariamente a recolher estes animais, seja para o programa SED, seja porque o animal foi atropelado, ter uma formação é essencial para perceber como, de uma forma eficaz, eficiente e tendo em conta o bem-estar do animal, como é que o deve capturar, como é que o deve manipular e como é que deve depois proceder quando o leva para o canil municipal, para o centro de recolha oficial ou para o centro veterinário mais próximo. Esta formação é essencial não só para a segurança do animal, mas também para a segurança da própria pessoa que o está a capturar. Portanto, para nós tem sido essencial esta formação. Temos aprendido muito também com as experiências das pessoas que estão e com as dificuldades, não é? Com a falta de recursos, com a falta de formação que da parte técnica também tem vindo a demonstrar. Portanto, para nós é muito importante que haja
um apoio, um investimento também na formação de técnicos com estas competências. Claro que depois existe também uma outra competência nossa, que é ajudar a diminuir o número de animais que existem nos centros de recolha oficial. Animais que têm potencial de adoção, nomeadamente os cães ou os gatos, que são domésticos, de alguma forma têm um comportamento diferente, são animais mais tímidos, por alguma razão viveram situações de maus tratos e demonstram algum comportamento que é mais desadequado. Nós damos formação também em termos de comportamento e que evidentemente tem vindo a mostrar resultados muito bons. Um animal que é percebido tem uma capacidade de ser adotado de uma forma muito mais rápida. Portanto, a formação é essencial a todos os níveis. Eu já a fiz na altura enquanto provedora dos animais de Lisboa e comprovo que não só é fundamental, como também é uma ferramenta que fica connosco para a vida, quando nos deparamos com uma situação até de um animal asilvestrado. Claro que sim. Eu queria agora levar-te aqui para uma outra questão, que já tocámos aqui 2 vezes no vosso projeto no FEDRA, que é em parceria com a Animal Life e com o IRA. Queres então falar um pouco disso, porque tem a ver com uma lacuna também que sentiram que existia nas políticas públicas para o bem-estar animal. Sim, a FEDRA é a Federação de Defesa e Resgate Animal, que tem principalmente como objetivo dar voz a todas as organizações zoófilas, juntar, claro que tem uma componente muito de pressão política, mas nós sentimos, e cada vez que vamos a uma reunião municipal, as pessoas queixavam-se que não sabemos muito bem quem contactar, porque existem tantas organizações zoófilas, parece um bocadinho desorganizado, portanto já existia a CPADA, não é? Para a componente ambiental, da qual nós também fizemos parte, e faltava aqui, de facto, as associações zoófilas unirem-se para ter uma voz única e concertada. Então, nós, enquanto Animais de Rua, Animal Life, o IRA, a SPA e a LPDA, decidimos finalmente juntar esforços e criar aqui uma federação legalmente constituída, com estatutos próprios, que pudesse servir de voz a todas estas organizações. É muito embrionário ainda o projeto, mas de qualquer maneira nós temos vindo a reunir com todos os grupos parlamentares, com o ICNF, com a DGAV, portanto com todas as fontes responsáveis que tenham voz no bem-estar animal. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que, por um lado, sempre que houver necessidade de dar um parecer, que nós sejamos tidos em consideração, sejamos chamados e possamos fazer parte da solução. Possamos trabalhar em conjunto com o ICNF, com a DGAV, com os partidos políticos e fazer parte da solução. Portanto, até porque têm valências diferentes. No caso, Animais de Rua dedicam-se à esterilização. No caso, Animal Life, o apoio às famílias carenciadas, nomeadamente com angariação, quer de ração, com o banco alimentar animal, mas também com o apoio, por exemplo, na esterilização ou nos medicamentos. O IRA na intervenção e resgate animal em situações ou de maus tratos, ou até mesmo agora como foram os incêndios, os grandes incêndios, a situação de catástrofe, e a LPDA não só tem o abrigo, neste caso para o acolhimento de animais, como, tal como a Sociedade Protetora dos Animais, que é das mais antigas, é já centenária no nosso país, tem hospital solidário, portanto tem um hospital veterinário solidário, tem ambas neste caso, que ajudam também famílias carenciadas. Portanto, há aqui diferentes valências e com a Federação e o que levam de know-how para essas reuniões acaba por ser também aqui uma perspectiva multidisciplinar da atuação na proteção animal. É isso mesmo, porque no nosso caso nós trabalhamos muito mais com a implementação de programas de sede, com a gestão dos animais errantes. Depois temos o IRA, como disseste muito bem, que tem feito um trabalho extraordinário nesta questão do resgate, não é? Nestas situações de catástrofe, em articulação com a Proteção Civil, com o ICNF, com os municípios. Até porque essa é uma grande lacuna no nosso país. Não existe um plano sectorial específico da veterinária nos planos nacionais de proteção civil. Já é uma luta muito antiga. Que não faz qualquer sentido, não é? Vê a ajuda que tem sido dada, que tem sido essencial para salvar a quantidade de animais que temos conseguido salvar nestes últimos anos, não é? E até mesmo aqui recentemente, quando foi no Parque Natural Sintra Cascais, eu recordo-me quando foi da evocação de uma das associações, se não fosse, por exemplo, as transportadoras que a Animais de Rua tinha, não teria sido possível. É um trabalho articulado, Inês. Porque às vezes tem que haver mais de, e eu recordo, na altura foram mais de 100 transportadoras que era preciso arranjar de um momento para o outro, e como não há o plano, como não há um hospital de campanha, como não existem estes meios identificados, porque aquilo que estamos a pedir ao Estado é que, ao menos, se identificarmos e tivermos o plano, podemos precisamente ir bater à porta certa, não é? Seja, por exemplo, do IRA, que tem de facto os meios capacitados para ajudar no resgate, até com os meios, neste caso, dos veículos e a própria ambulância, seja no caso, por exemplo, da LPDA e da SPA com os próprios hospitais, e no vosso caso com as transportadoras, ou da Animal Life com a alimentação. E, portanto, há aqui diferentes valências que, se tivéssemos um plano,
it's better to have a plan than to have no plan. E, portanto, é verdade. Era fundamental e Mas eu acho que é tem tido iminente, está muita... iminente, porque não há outra forma de continuarmos a trabalhar senão de uma forma articulada, não é? E vendo esta possibilidade de ajudarmos em diferentes frentes, não faz sentido não aproveitarmos esta oportunidade. O facto da FEDRA ter também, agora como objetivo, ajudar todas as outras organizações zoófilas a juntarem-se, a tornarem-se legalmente constituídas, a poderem concorrer aos avisos. Sim, que não é? estão Quer dizer, atrasadíssimos este ano, mais uma vez, não é? creio que estarão a sair. Pois, já me constou, mas é sempre para depois, ou seja, Agora lá temos está. também que perceber Já estamos quem é em que vai setembro. lançar os avisos. Estamos aqui. Mas pronto, isto para te dizer que a FEDRA não tem só responsabilidade sobre os animais de companhia, não é? Portanto, estamos muito a querer trabalhar com todos os animais. Sim, até porque resgataram, por exemplo, agora animais tidos para fins de pecuária, como foi o caso das ovelhas. Claro, quer dizer, é fundamental trabalharmos com santuários também que possam, de alguma forma, na iminência de termos um incêndio naquela zona, ajudar a reter aqueles animais momentaneamente até serem encaminhados. E lembro-me, por exemplo, nós estamos a trabalhar com o Santuário Vida Boa em Vila Real e com a Associação Quinta das Águias em Paredes de Coura, que também conheces, e que tem um trabalho fundamental. Não temos um estatuto de santuário conhecido em Portugal ainda, mas que fazem um trabalho incrível, que nos ajudam nestas questões. Não só todas as outras espécies, e lembro-me, por exemplo, dos ouriços ou dos burros. Portanto, temos mesmo que integrar todos os animais e não só os animais de companhia, que têm assim este mediatismo, enfim, importantíssimo, evidentemente, mas não nos podemos esquecer de todos os animais. Sim, até porque temos uma série de espécies, nomeadamente da fauna, neste caso, que infelizmente com os grandes incêndios estão a passar por grandes dificuldades, seja na escassez de alimento pela destruição do habitat, seja também depois na falta de refúgio, e é importantíssimo que agora a seguir aos incêndios haja a suspensão da caça para que efetivamente os animais possam recuperar o seu habitat. Já nem falo por questões éticas, que está no nosso, evidentemente a nossa gênese, essa preocupação de acabarmos também com essa atividade cruel, mas há aqui um tempo de recuperação que tem que ser dado aos animais depois de tudo isso. É essencial. E diz-me uma coisa, da vossa experiência, porque vocês têm de facto, são 16 anos de trabalho, são também novos projetos, como o que ainda agora falaste da FEDRA, a própria sustentabilidade muitas das vezes da causa animal torna-se difícil, porque ao contrário de outras áreas, como é o lobby da tauromaquia ou da caça, que sorvem milhões do erário público, nós andamos aqui todos os anos a pedir este ano os 13 milhões de euros que ficou no orçamento do ano passado, mas que de facto estão ainda assim aquém daquilo que é necessário para apoiar as famílias, as autarquias e as associações. O que é que vocês identificam como fundamental ainda de mudança na legislação no nosso país? Porque fizemos um longo caminho até aqui, demos passos que às vezes podem parecer pequenos, mas muito importantes, mas ainda há um caminho a percorrer. O que é que vocês sentem que falta aqui, de facto? Falta muita coisa, e tu sabes-lo muito bem, mas eu se calhar, e tendo em conta que este fim de semana em Foz de Coa fomos muito alertados para a questão dos cães errantes, não é? Portanto, como sabes, não é possível aplicar o programa SED aos cães e de alguma forma temos que ter uma solução rápida, urgente. Temos 30 anos de atraso e temos muitas matilhas a organizarem-se e a crescer. No caso particular de Foz de Coa, e o Presidente da Junta, o Presidente da Câmara estavam particularmente preocupados, porque tem muitos ataques não só de gado, mas à comunidade, e perguntavam, mas o que é que nós podemos fazer em termos legais, o que é que nós podemos fazer? Infelizmente ainda não podemos fazer grande coisa, não é? Eu sei que também está a esterilizar. Claro, está em cima da mesa e temos mesmo que avançar na questão da esterilização destes cães errantes. Muitos deles efetivamente têm um tutor, mas que por alguma razão não estão microchipados, não estão identificados e são cães vadios, ou que por alguma razão foram dar o seu passeio naquela situação, estão em situação de errância, mas contribuem para o crescimento destas populações. Uma outra questão que é... Ou seja, mas eu identifico desde logo duas questões, ou seja, por um lado, esterilização de animais que têm detentor. Exatamente. Ou seja, é fundamental e as pessoas têm que estar sensibilizadas para esterilizar. Aquela coisa fofinha de, vamos ter pelo menos uma ninhada, não há lares para todos os animais e não podemos continuar a ter um país onde temos canis cheios de animais para adoção, com aqueles olhares doces e aqueles coraçõezinhos a bater à espera de uma família e depois permitimos esta reprodução descontrolada cá fora.
e por outro lado é de facto permitir a esterilização dos animais das matilhas, Claro. que era um passo que na anterior legislatura estava prestes a ser dado, houve a dissolução da Assembleia da Sim. República e infelizmente ficou pelo caminho porque isso já estava acordado com o anterior governo. É verdade. E agora vamos ter que fazer todo aqui um novo caminho e sobretudo contar com a sociedade civil e com as associações para nos ajudar a fazer perceber este governo que esse é um caminho absolutamente essencial. Não temos de facto capacidade nem para estar a permitir esse vazio nas matilhas, porque o abate não é solução, como são poucos os municípios, como é o caso de Matosinhos ou de Sintra, que têm parques de matilhas e que convido também toda a gente a ver. O Parque de Matosinhos é um parque enorme, que está muito bem concessionado para uma matilha, neste caso para quando não é possível mantê-la no local, mas falta poder esterilizar as matilhas. Claro, claro. E mesmo esses parques não são a solução, porque tu tens um espaço reduzido, não podes juntar não é infinito, todas as matilhas ou todos os cães que de alguma forma não podem estar numa jaula, não é? Portanto, mesmo havendo um enriquecimento ambiental, eu creio que passa muito mais pela esterilização do que pela recolocação das matilhas. Deixa-me só dizer que esta preocupação, e estou a dar o caso de Foscoa, porque nós acabamos de vir de uma campanha sede em Foscoa, a primeira vez que Foscoa tem um programa sede e que esterilizamos 126 animais nestes 2 dias de intervenção, a comunidade muito feliz com esta intervenção, mas também a queixar-se muito de não haver esta solução para os cães. Existem 2 questões aqui, portanto, muitos destas pessoas são caçadores, como disseste, muitos animais presos a corrente que por alguma razão se soltam e que depois permanecem na situação de errância, mas também as questões dos cães de gado. Como sabes e muito bem, a introdução de cães de gado não tem esta questão da esterilização controlada. Portanto, nós estamos a dar cães de gado para prevenir os ataques de lobo, mas são cães que não estão esterilizados. Portanto, o que é que está a acontecer? Estes cães estão a criar um problema maior, não é? Portanto, estão a reproduzir-se, a cruzar-se com animais errantes, de matilhas, e nós estamos a aumentar este problema. Eu creio que efetivamente é uma ação fantástica estarmos a munir estes pastores com cães que possam de alguma forma controlar os ataques do lobo. Permite também uma coexistência mais harmoniosa, não é? Completamente, completamente. Porém, temos que ter esta percepção de que sem os esterilizarmos vamos estar a aumentar o problema. Portanto, novamente, a palavra de ordem é a esterilização. Sem dúvida. Ou seja, tens feito muito trabalho de investigação e vocês são uma associação que trabalham muito com dados. Isso também vos aponta aqui o caminho para outras políticas, ou seja, acham que também do ponto de vista quer legislativo, quer daquilo que possa ser implementado, ainda há caminho para maiores mudanças na nossa legislação, até mesmo, por exemplo, na questão do acorrentamento, porque nós vimos nestes incêndios que houve animais que acabaram por morrer mais uma vez carbonizados, porque foram deixados para trás e porque estavam acorrentados. Claro. Ou seja, vocês, da vossa experiência, também é um cenário com o qual se têm deparado? Diariamente, infelizmente diariamente, e eu creio que aí temos que passar a outro nível, tem que haver uma fiscalização muito, muito maior, tem que haver muito mais sanção, evidentemente, porque as pessoas continuam a fazer o acorrentamento, o abandono e passam completamente impunes e, portanto, vão voltar a fazê-lo. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos de apostar muito na educação. Eu dou sempre este exemplo, que nós aprendemos a fazer reciclagem, não é? Lembras-te do anúncio do Gervásio? Eu lembro-me dessa publicidade passar, ninguém sabia fazer reciclagem, aprendemos. E adorei a publicidade que referia que se o Gervásio consegue, não é? E era um primata, como é que nós não conseguimos aprender a fazer reciclagem? Eu creio que a questão do bem-estar animal é tão simples quanto isso. Nós temos um programa educativo, nós levamos animais às escolas. Vocês também vão às escolas, exatamente. É fundamental, não é? Portanto, em diferentes níveis de ensino, não só no ensino primário, até depois envolver os alunos um bocadinho mais crescidos na questão do voluntariado, as universidades, de que forma é que podem também ter esta voz ativa na comunidade e fazer a diferença. Os programas de voluntariado são essenciais, mas se nós não tivermos políticas públicas que vão acompanhando e que vão obrigando a termos esta educação a todos os níveis, vamos continuar a ter abandono, vamos continuar. Portanto, não é só agirmos na esterilização. Claro que a esterilização é essencial. Temos que andar um bocadinho, são coisas muito mais basilares do que estamos aqui a falar. Até porque já está previsto na letra da lei, quando se criou a lei,
27 de 2016 que vai proibir o abate, também ficou previsto que tinha que haver o bem-estar animal incluído nas matérias. O manual foi muito polémico, há que revê-lo e há que de facto haver aqui um manual adequado àquilo que seja o bem-estar animal e não o contrário. E a importância, lá está, da tutela não é uma questão de semenos, não é de toda uma questão de semenos. Mas há que, lá está, desde pequeno, se começarmos com estas boas práticas a sensibilizar para o bem-estar animal, vamos ter uma sociedade muito mais empática e responsável para com os animais. Mas já agora gostávamos de perceber também que projetos futuros, o que é que nos diz o futuro de Animais de Rua, ou seja, o que é que vocês têm feito tanta coisa, o que é que está no horizonte? Temos tantos planos, tantos projetos. A verdade é que tens sempre esta limitação da questão financeira associada, não é? As organizações zoófilas debatem-se diariamente com muitas dificuldades, tendo, se calhar, a dificuldade financeira é assim a mais difícil de contornar, porque tens muitos recursos humanos, precisas de muitos recursos humanos e não tens nunca suficiente. Até para a profissionalização, que é algo que no nosso país fala muito pouco, mas que é essencial. Essencial, Inês, quer dizer, não consegues. Nós trabalhamos a nível nacional, nós temos mais de 30 protocolos implementados e é impossível trabalhar em regime de voluntariado com esta dinâmica, não é? Portanto, é muito importante a profissionalização das organizações zoófilas. Claro que o apoio governamental é incondicional. Em termos de projetos, nós temos muitos, muito limitados, porque efetivamente a legislação não vai acompanhando, mas eu creio que se nós conseguíssemos implementar um programa sede em todos os municípios de Portugal, continental e ilhas, eu ficava imensamente feliz, não é? Nós temos muitos municípios já no litoral, portanto começamos agora a chegar ao interior. O meu sonho era que conseguíssemos criar um mapa todo com gatinhos esterilizados por todo o país. As ilhas, principalmente, a mim preocupa muito. Nós estamos a trabalhar agora. Muito complicado, assim. Nós estamos a trabalhar com os Açores e temos feito, esterilizamos animais das ilhas, da Ilha das Flores, todos. Claro, os que estavam registados, foram mais de 1000 gatos intervencionados em 2 anos. E eu acho que é um exemplo para que as outras ilhas possam perceber, principalmente estas ilhas, não? O clima insular tem uma biodiversidade tão controlada e tão importante, com espécies únicas e endémicas daquelas ilhas. Portanto, não estamos só a falar de salvar os gatos, de esterilizar os gatos, estamos a falar de uma solução integrada, porque esterilizar é também controlar e preservar a biodiversidade. E da qualidade de vida dos próprios animais, porque eu recordo das várias visitas que fiz, quer à região autónoma da Madeira, quer dos Açores, que de facto, onde havia colónias, era mais visível o descontrole de algumas colónias. Sim. E depois lá está a deterioração muitas vezes da saúde dos animais, porque não estão esterilizados, porque não está controlada a colónia. Sim, cuidados médico-veterinários zero, inexistentes, quer dizer, temos municípios que não têm centro de recolha oficial, que não têm um veterinário municipal, que não têm como implementar o que quer que seja, não é? Portanto, eu adoraria ver sede no país todo, é verdade, e gostava de duplicar este número, portanto, em 10 anos, não em 10 anos, o nosso objetivo é em 25 chegar aos 100 mil, e portanto eu creio que é possível, porque acho que há cada vez mais municípios interessados em esterilizar, em implementar estes programas de esterilização, estas ações de sensibilização nas escolas, e acho que é por aí. Nós estamos a organizar agora um congresso com a UTAD, Congresso de Medicina de Abrigo, principalmente por estas questões da sensibilização, mas também da integração dos veterinários municipais, que é fundamental, a questão da pós-graduação em bem-estar animal, que também permite educar estes veterinários municipais que fazem parte da solução, não é? Portanto, fazemos todos parte da solução. Este congresso de Medicina de Abrigo, que é organizado pela Animal Life, pela Animais de Rua e pelo Santuário Vida Boa, é a segunda edição e tem a presença de todos os órgãos essenciais, portanto, CNF, de GAV, as comunidades locais, as universidades, que têm um papel fundamental também aqui com a ajuda na parte mais académica de investigação, mas também com a localidade, portanto, com a comunidade local, que de alguma forma percebe que existe alguma coisa a ser feita e depois vai inspirando as comunidades envolventes, não é? Portanto, vamos avançar nesse caminho. Até porque aqui também nos próprios médicos veterinários há uma mudança de paradigma, porque na própria formação que o ICNF deu e que foi destinada aos médicos veterinários municipais,
verifica-se que há aqui uma grande vontade de evoluir nas políticas públicas. Nós não nos podemos esquecer que a medicina veterinária é das profissões que também tem uma taxa de suicídio mais elevada, sobretudo pela questão emocional, e é também depois aqui uma questão que eu gostava de abordar contigo, porque também imagino que ao longo destes anos também haja para quem está a lidar com os animais, vocês lidam, por um lado, com as histórias felizes das capturas que correm bem, mas também haverão certamente casos menos positivos que vos vão marcando. Mas sendo a medicina veterinária uma profissão com estas características, com uma vinculação, quer ao paciente, quer por outro lado, na medicina de abrigo, que é completamente diferente, associada a uma política de abate, isto cria um desgaste e uma frustração profissional para estes médicos que são formados e treinados para salvar vidas e que de repente depois têm, neste caso ao autarcas ou ao governos, que lhes dizem agora de repente passam a ser carniceiros e a abater animais ao invés de fazerem aquilo que no fundo fizeram um juramento e que fizeram também eles próprios uma formação para cuidar e proteger os animais, e portanto há também aqui uma mudança de paradigma muito forte e sentiu-se isso nessa formação do ICNF, foi muito positiva também. Mas também deixa-me dizer-te que nem 8 nem 80, porque nós temos alguns veterinários municipais com quem eu tenho trabalhado, com quem animais de rua tenho trabalhado, que passaram a não perceber que há animais que já não têm qualidade de vida, e estou a falar principalmente dos animais que estão em situação de errância e que nós temos o dever de terminar com o sofrimento daqueles animais. Eu aqui estava a falar apenas de animais saudáveis, na política de abate compulsivo. Não resulta, não é de todo... Não da eutanásia, da boa morte, quando é irreversível o sofrimento animal. Porque, lá está, nós temos o dever de terminar com o sofrimento. Claro que a eutanásia indiscriminada não é solução. E isso não acontece só, essa situação que estás a referir não acontece só na profissão de médico veterinário. Todas as pessoas que trabalham na causa animal têm que lidar diariamente com a morte, e não é fácil, não é? Enquanto animais de rua, e aquilo que me cabe dizer é que nós temos uma estratégia de lidar com essa questão. Nós fazemos terapia de grupo, portanto todas as pessoas que trabalham diariamente em animais de rua fazem sessões de terapia de grupo mensais, para percebermos de que forma é que podemos melhorar estas questões do sofrimento, não é? Porque vocês lidam com muitos casos, muitas denúncias, imagino. Diários, nós próprios também aqui no Pânico recebemos todos os anos mais de 1000 denúncias relacionadas com maus tratos a animais de companhia. Portanto, imagino que também tenham situações que do ponto de vista emocional seja muito desgastante. Claro. E portanto a psicoterapia tem-nos ajudado a usar esta ferramenta e a tentar também dissociar-nos um bocadinho daquilo que são... o nosso envolvimento pessoal na causa e daquilo que é o bem-estar animal, porque muitas vezes, como te estava a dizer, terminar com o sofrimento daquele animal é o melhor para o animal. Para nós, enquanto seres humanos, é difícil tomar essas decisões, não é? E, portanto, claro que são aconselhados pelo médico, aconselhamento evidente, pelo médico veterinário municipal ou pelo médico veterinário que estiver a observar aquele animal, mas não deixa de ser um peso para quem tem que levar o animal, dizer à cuidadora que aquele animal vai ser eutanasiado, enfim. Nós aprendemos a lidar com isso e temos visto resultados muito bons com a terapia. Aliás, eu acho que devia ser obrigatório. Saúde mental. Saúde mental é obrigatório, porque para nós é impossível de tomarmos, mesmo que não seja lidar com a morte, não é? Mas tomarmos decisões que são importantíssimas a todos os níveis sem termos um bem-estar mental também, não é? Portanto, lá está, a solução integrada, não é? E que há uma particularidade que talvez quem não tenha, já estão por dentro da questão dos animais de rua, é que um gato asilvestrado, se foi capturado uma primeira vez, normalmente à segunda não se deixa apanhar, a não ser quando já está num estado muito avançado de doença e aí já em elevado sofrimento. E, portanto, às vezes são decisões clínicas que têm que ser tomadas numa determinada fase da doença, que podem não estar tão avançada, mas precisamente porque há esta dificuldade acrescida depois e provocar um sofrimento imenso ao animal, acabar por morrer na rua, porque eles caem à primeira na armadilha, à segunda sabemos que já não caem assim tão facilmente. Os gatos são super perspicazes, não é? E naquela altura tu tens a única hipótese de decidir, não é? Portanto, nós temos essa obrigação de perceber se aquele animal vai ser libertado e vai ter qualidade de vida ou se, como tu disseste, vai estar a sofrer e acaba por definhar. Os gatos escondem-se, não é? Portanto, escondem muito o sofrimento e acabam por se esconder para morrer. Às vezes temos situações muito particulares de carcinomas ou de FIV-FeLVs no estado avançado, portanto, sintomatologia que é incompatível com a permanência na situação de errância. E aí nós temos, evidentemente, que tomar a decisão. Claro, até porque há aqui questões muito diferentes. Eu recordo-me na colónia da qual sou cuidadora que foi abandonado um gato que era domesticado, portanto era um animal de companhia, precisamente porque tinha FIV-FeLV e já estava a ter os primeiros sintomas, mas lá está, era um gato de casas, tinha sido abandonado
e que foi adotado precisamente, tem que ser gato único, Claro. precisamente, ou então com algum Vacinação. gato que possa ter também o FIV-FeLV, para não haver aqui contaminação, mas a verdade é que estando perfeitamente, quer medicado, quer cuidado, não só está super gordinho como feliz, mas é diferente essa realidade da realidade de um animal que está asilvestrado e que possa já estar num estado avançado da doença. Portanto, emocionalmente então, vocês através desse mecanismo acabam por criar formas também de se interajudarem. Sim, internamente também fazemos reuniões, acompanhamento diário de todas estas situações, porque faz a coordenação de todas as coordenadoras a nível de distrito, e quer dizer, estas pessoas que todos os dias têm que dar ok's de eutanásia ou gerir voluntários que são mais sensíveis, não é? Portanto, é preciso haver uma coordenação muito grande entre nós e também um apoio de tomaste a decisão certa, não havia mais a fazer, eticamente era o que tínhamos que fazer. Claro que há um apoio emocional também da nossa parte enquanto colegas de causa, não só dentro de Animais de Rua, mas com todas as organizações que precisam e que diariamente têm este problema. Tu disseste, desculpa, disseste que os gatos de rua aprendem rapidamente a ser capturados e nós vemos isso, muitas vezes tentamos explicar às cuidadoras que nos dizem, mas ele ainda come. Só comer não é por si sinal de bem-estar, não é? Portanto, o gato pode comer e quando deixa de comer, às vezes já está numa fase muito, muito avançada de algum problema de saúde. Mas não só. Às vezes nós só quando abrimos o animal na clínica veterinária, na esterilização, é que detectamos que aquele animal está com uma doença qualquer, não é? E aí nós temos também o dever de informar a cuidadora pela questão do contágio na colónia, mas também com os animais que nós temos em casa. Nós somos expostos a estas infectocontagiosas também, nós também temos animais, portanto temos que ter este cuidado não só com os animais errantes, tê-los esterilizados de boa saúde, mas também com os nossos animais de casa e com os animais com quem nós vamos convivendo no nosso dia-a-dia. Mas aqui ainda na questão emocional ia-te colocar uma outra questão, porque com este desafio agora do resgate em situações de catástrofe, também, e recordo-me, por exemplo, não apenas no caso destes grandes incêndios que afetaram a região do Norte, mas as cheias que tivemos aqui no distrito de Lisboa, houve muitos animais a morrer e há 4 anos em Santo Tirso foram mais de 70 os animais que morreram e são imagens que ficam connosco para a vida. E portanto é preciso de facto criarmos mecanismos enquanto sociedade para estarmos preparados para lidar com este tipo de impacto, porque eu recordo-me e lembro perfeitamente quer do caso de Santo Tirso, em que tínhamos gatos acorrentados em gaiolas que morreram carbonizados sem hipótese para a fuga, cães acorrentados, enfim, animais completamente estropiados que nem sequer tinham morrido no incêndio, mas porque já haviam queixas de maus-tratos anteriormente, e agora nestes incêndios é a mesma coisa, desde ovelhas queimadas a cães queimados, a animais que acabaram por morrer, portanto é uma realidade muito dura e enquanto comunidade estas questões do apoio emocional e da saúde mental são fundamentais, até porque é tal entreajuda que se calhar falávamos entre as associações, porque lá está, se calhar no caso então deste resgate, quem vai para o terreno acaba por estar depois mais exposto a todas estas imagens que nos acompanham. E que são traumáticas, não é? Ficam para a vida como disseste, portanto temos que as tratar de forma saudável. Nós estamos agora aqui a aproximar-nos da parte final do nosso podcast, mas queria perguntar-te ainda que conselho para quem está lá em casa a ouvir-nos ou no carro ou no trabalho e que quer ajudar, porque de facto há tanta coisa para fazer na causa animal que nem sempre tem que passar nem pela ajuda financeira, nem por ser voluntário, há muitas outras formas de ajudar. Como é que as pessoas podem, ou até mesmo o voluntariado neste caso, como é que as pessoas podem ajudar a causa animal? Há imensas formas de ajudar. O facto de tu estares consciente que existe uma colónia na tua rua e de a sinalizares para a esterilização, por si só já estás a ajudar aquela colónia, mesmo que não tenhas uma parte muito interventiva, mas ao estares a sinalizar para que a freguesia, o município, possa registar essa colónia e colocá-la em lista de espera para a implementação do programa SED, já é uma grande ajuda. Não tens que te envolver, porque eu creio que há muitas pessoas que têm um bocadinho de receio de se envolver na causa, por todas estas coisas que temos estado a falar, não é? Porque quem vive a causa animal sabe... Animal, não só animal, não é? Nós não estamos a falar só da causa falar de animal. animais e de pessoas, não é? Claro, ambiente também. Mas eu acho que se tu tiveres uma forma de ajudar localmente, já fazes a diferença. Às vezes são coisas muito pequeninas, não tens que te juntar a uma organização, mas se tiveres um canil municipal
que vais fazer uma visita semanal, por exemplo, ou vais levar um donativo, ou vais fazer uma visita àquele animal, vais passear um cão, não podes ter... mesmo quem não possa adotar e passear. Exatamente, não tens possibilidade de adotar um cão, ao fim de semana num passeio, vais apanhar ar, vais fazer um passeio saudável que é bom também para a nossa forma física e vais estar a ajudar aquele animal, vais estar a fazer a diferença na vida daquele animal. Portanto, às vezes não precisamos nos envolver de uma forma gigantesca. Claro que nós estamos diariamente a precisar de voluntários e esta agenda é precisamente uma forma de agradecimento hoje, este ano, no próximo ano, uma forma de agradecermos a todos os voluntários que estão diariamente connosco. São mais de 200, de todas as formas que possas imaginar. Portanto, uma forma mais ativa no terreno, a capturar, a equipa que faz os recenseamentos destas colónias, portanto, faz o trabalho todo de back-office, a equipa que leva os animais ao veterinário, as equipas que fazem família de acolhimento temporário. Portanto, há N formas de tu ajudares. Para quem nos está a ouvir, comprar a agenda solidária é uma forma de não te envolveres diretamente, mas estás-te a envolver diretamente porque estás a ajudar aqui a o animal. mostrar a agenda. E vocês têm sempre não só as fotografias, não é, neste caso, como também têm às vezes edições com ilustrações. Eu vou só ver se mostra aqui. Portanto, têm aqui também os procedimentos como eles são feitos. Portanto, para quem tenha também curiosidade em saber como é que pode ajudar e também o vosso trabalho, por acaso agora calhou aqui num tema que ainda não falámos hoje, que foi nas famílias de acolhimento temporário, mas podemos ainda, aqui antes da última pergunta do nosso quiz, muito, não é? Porque isto é também uma parte, digamos, da cadeia, digamos assim, da esterilização absolutamente fundamental. É fundamental. É fundamental porque, como referiste há pouco, estes animais que de alguma razão são abandonados e que não têm capacidade de sobreviver nestas colónias de gatos, nós temos que os recolher. Nós não temos abrigo, por opção, porque achamos que efetivamente não é a solução, porque os abrigos estão todos cheios, portanto temos que trabalhar um bocadinho antes desta questão de termos um abrigo para ser um depósito de animais. Mas nós trabalhamos com uma rede a nível nacional de famílias de acolhimento temporário que precisam de um estatuto, que precisam de ser ajudadas, que precisam de ser reconhecidas, fazem um trabalho fundamental, essencial. Eu sou família de acolhimento temporário há muitos anos e não só acho que é fundamental esta nossa posição de ajudar a recolher um animal e integrá-lo na nossa família para facilitar a sua adoção, mas por outro lado, e o facto de sermos família de acolhimento temporário, que emocionalmente também não é fácil. Não é fácil, depois deixar. Tens que deixar, tens que desapegar depois e deixá-lo seguir o seu caminho, mas ao mesmo tempo estás a permitir recolher outro animal, não é? Tens uma vaga e recolhes outro animal, mas é preciso uma ajuda fundamental. Nós, enquanto associação, fornecemos tudo o que é preciso para esse animal, portanto, cuidados médico-veterinários, a alimentação, a areia, enfim. Mas é imenso, não é? Portanto, é um investimento imenso. Se nós tivéssemos uma ajuda, eu acho que muito mais famílias poderiam efetivamente ser família de acolhimento temporário. Há algumas que não podem ter animais, mas que naquela altura podem ajudar-nos, mesmo nestas situações de catástrofe, não é? Temporariamente recolher este animal até nós conseguirmos encaminhá-lo para adoção ou para outro alojamento. Portanto, é essencial. E aqui, já que falamos de famílias de acolhimento temporário, se virem um animal abandonado na rua, estamos aqui a falar de gatos, mas por vezes aparecem cães que têm detentor, que estão perdidos, que por alguma razão fugiram, e é importante que não os deixem na rua, que efetivamente os recolham, que contactem, leiam, peçam ao APSP ou à GNR, ou então ao médico veterinário municipal, ou ir a uma clínica perto de casa para identificar, que às vezes isso faz a diferença entre esse animal não ficar, por exemplo, atropelado ou não ficar perdido, sabe-se lá durante quanto tempo. Sabes qual é o problema também? É que esse animal passa a ser responsabilidade dessa pessoa. E muitas vezes nós temos pessoas que nos dizem: eu não vou recolher aquele animal porque eu sei que não existe ninguém que vai ficar responsável, o animal não tem um registro de microchip e eu vou ter que ficar responsável por este animal. E o que é que eu faço? Eu não tenho como. As pessoas sentem-se um bocadinho pouco ajudadas também e não tendo soluções, as associações zoófilas não têm também como ajudar mais. Tentamos que essa pessoa recolha temporariamente e ajudamos com a divulgação do animal, tentamos encontrar o tutor, se for o caso, mas é difícil também para a comunidade haver aqui uma lacuna na falta de resposta, é um peso, não é? Nós temos que ajudar estas pessoas para que essas pessoas possam ajudar também um bocadinho mais. Se mexêssemos também no comércio, na compra e venda de animais, enquanto houverem canis cheios, associações cheias, seria fundamental. Não faz sentido comprar uma vida quando pode ser adotada. Verdade. Existem tantas outras coisas que tínhamos que falar. Eu acho que esta conversa iria demorar muito mais tempo, até porque já são muitos anos, não é? E portanto, de facto, acho que ficávamos aqui. Mas depois, pronto, temos aqui todo um limite temporal. Mas não queria deixar,
antes de avançarmos para o nosso quiz, te perguntar uma coisa. Tu há pouco já adiantaste um bocadinho, já levantaste aqui um bocadinho o véu daquilo que são os teus sonhos para o futuro, com os projetos de animais de rua, mas imagina que esta era a agenda solidária de 2035 e não de 2025. Onde é que tu imaginas o nosso país em matéria de bem-estar animal daqui a 10 anos? O que é que tu gostarias que já tivéssemos feito neste caminho, se pudesses concretizar essa esse sonho? agenda vai dizer acabou animais de rua. Eu adoraria que nós, daqui a 10 anos, pudéssemos dizer nós já não precisamos podemos nos dedicar a outros projetos porque já não existem gatos para esterilizar em Portugal. Gatos errantes, isso surge sempre, vamos extinguir os gatos todos de todo, não vamos extinguir os gatos todos, até porque estas colónias controladas acabam por ir morrendo na rua, não é? Quer dizer, por morte natural, mas pelo menos não aumentamos o crescimento. Portanto, eu adoraria que a capa tivesse a anunciar o fim da atividade de animais de rua, porque seria uma muito boa notícia. Sofia, olha, muito obrigada pela tua presença. Não saiam daí, porque nós vamos já de seguida ter o nosso quiz, mas quero-te agradecer por na tua pessoa, todo o trabalho que quer os voluntários e voluntárias de animais de rua têm feito, mas também as cuidadoras das colónias que diariamente, de manhã, às vezes horas tardias da noite, saem para alimentar animais, que estão horas nas capturas. Eu acho que não partilhaste com quem nos ouve, que às vezes eles chegam a estar mais de 10 horas à espera que eles entrem todos nas transportadoras e, portanto, muito obrigada por esse trabalho que fazem, porque de facto estão a contribuir para um mundo mais harmonioso, não só para os animais, mas também para as pessoas, porque lá está, quer nas cuidadoras, quer nas famílias, quer na comunidade, estamos a falar de animais, mas também estamos a falar de pessoas e para pessoas. Portanto, muito obrigada pelo vosso trabalho. Tem sido absolutamente fantástico. E agora também com esse novo projeto, a FEDRA, tenho a certeza que também vão fazer a diferença naquilo que é a união de esforços, porque ao contrário de quem quer fazer retorcer a causa animal está unida, está forte e vamos mostrar isso. É isso. Certeza absoluta, com muita força. Obrigada, Inês. Obrigada. Então agora vamos ao nosso quiz. Vamos ao nosso quiz. E sou eu que respondo, não é? És tu que respondes. Tão bom. Vamos aqui ao nosso quiz do Verde Sem Fronteiras. Mais uma vez, e antes de começar as perguntas, eu recordo que se quiserem saber mais sobre animais de rua, até para verem se estas perguntas foram bem respondidas, podem ir ao site de Animais de Rua, que está a passar aqui em rodapé. Mas eu agora vou testar o teu conhecimento, que isto são 16 anos, mas ainda para mais, apesar de seres professora, quem vai hoje aqui à prova vai ser tu de facto, Sofia. Ora bem, então, o método SED que é utilizado pela Associação Animais de Rua, o que é que ele significa? A. Cães, elefantes e dragões. B. Captura, esterilização e devolução. Ou C. Churrasco vegan, esparguete e doce. Eu acho que esta última é assim muito tentadora. É super tentadora e eu já estou cheia de fome. E gostava de optar pela linha C, mas efetivamente é a linha B. Capturar, esterilizar e devolver. Ou seja, o único método, não só humanitário como ético, de controlar a população e que inclusivamente está previsto na Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, que não exclui os animais errantes. Portanto, não tenham ideias, pessoal que defende os abates, porque nós estamos todos atentos e as associações também. Podíamos era fazer este quiz também aqui a algumas quantas pessoas. Ias ter respostas interessantes. Vamos agora aqui a uma nova pergunta. Qual é o vosso superpoder? O superpoder de animais de rua, das suas voluntárias e cuidadoras que andam a alimentar animais? A. Tornar-se invisível para evitar visitas ao veterinário. B. Esterilizar mais animais do que a Marvel tem super-heróis. Eu acho que esta também confere. Ainda para mais com o objetivo dos 100 mil animais ao fim de uma década. Portanto, acho que... C. Fazer os humanos entenderem que os animais de rua não são objetos descartáveis. Nós temos, curiosamente, um livro infantil que levamos às escolas que fala sobre os superpoderes das pessoas que fazem SED. Portanto, poderia ser essa situação, mas não. É a linha C, não é? Temos mesmo que envolver aqui a comunidade num bem maior. Sim, apesar de terem também o superpoder de mudar mentalidades, que é tão importante para o sucesso do programa SED, não é? E vamos então agora aqui a uma última pergunta. Nós estamos aqui a brincar com coisas sérias, mas também ajuda um pouco a desmistificar aquilo que é o programa SED. E aqui, se um gato de rua te der uma piscadela, o que é que ele está a dizer? És minha agora? Obrigada por me ajudares, também sou muito independente, está? Ou C, preciso de uma manicure urgente? Não queremos tocar nos gatos errantes assim ilustrados. Eles não querem contacto humano, ao contrário dos nossos animais domésticos.
Portanto, é a linha B. São muito independentes, como felinos que são, e é suposto mantermos esta independência. E eles, apesar de serem gratos, é com a sua devida distância. Completamente. Sofia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada Desejo-vos, de eu. facto, o melhor sorte e o melhor trabalho. Obrigada por tudo o que fazem. E continuaremos, cá estaremos depois, certamente numa outra edição, esperamos nós, com mais esterilizações, porque 56 mil animais é muito animal ajudado. Obrigada. E desse lado, fiquem aí atentos, teremos no próximo episódio muitas surpresas do Verde Sem Fronteiras no nosso podcast. E, portanto, fiquem atentas e atentos, porque vai também valer a pena.